Começou. Então, boa noite, gente oficial aí. Espero que todos e todas estejam bem para a nossa última reunião desse primeiro trimestre aí, fechando o primeiro trimestre, a gente vai fechando, né? Semana que vem é uma semana que já tem mais um feriadinho, né? Saímos de um feriado, chegamos em outro. E vem semana de fechamentos, né? E semana também, daí o pessoal pode se sobrecarregar nesse final de trimestre. Então, a ideia é que agora nessa semana estejamos mais tranquilos para tudo em paz, fecharmos o trimestre com a implementação, ver o que os colegas fizeram de tão bonito nessa jornada e puderam aplicar. Então, hoje é o dia de celebrar isso. Então, uma semana bem legal, né? Uma semana aí que a gente teve ontem como feriado, começa na terça-feira, vai até sexta. Tem a questão de alguns colegas que vão ser vão ter que levar a documentação lá do PDE. Tem tantas novidades aí que nós temos aí, se preparando para as próximas semanas. Aí. Então, assim, gente, então vamos já de antemão para a nossa reunião, tá bom? Eu já fixei no mural aí os slides, tá? Para a gente ir acompanhando juntos. Tem muita coisinha para fazer hoje. Não é só a implementação, ainda tem mais coisas para fazer. Então, vamos já começar já de cara, já com os slides. Qualquer dúvida, como sempre, levanta a mão, pergunta, que a gente está aí disponível para ficar conversando. Então, assim, já de antemão, sempre eu elogio você, já vou fazer isso agora, sem mais nada. E todo mundo aí com a câmera ligada, antenado, fazendo atividades prontamente, em tempo real, então é maravilhoso sempre estar aqui presente com vocês fazendo essas atividades, tá? Então, vamos lá para nossa compartilhamento de vídeo, nosso último encontro, nossa reunião de número 10. Seja protagonista dessa jornada. Então, como eu falei, vocês foram esses protagonistas. A agenda de hoje. Objetivos e o cartaz da temporada, 10 minutos. Que é o acolhimento nosso. Daí tem o check-out, avaliação da jornada, 5 minutos. Daí tem o compartilhamento, que são 60 minutos. E a conclusão em 5 minutos. Tem as novidades ali, mais uns minutos. Vamos ver o que dá tempo hoje, tem bastante coisa. Vamos acelerar. Então, objetivo. Estamos ao vivo para o último episódio da nossa primeira temporada. Foram 10 encontros incríveis e hoje vamos fechar com chave de ouro, com certeza. E o que vamos explorar nesse episódio? Refletir sobre os aprendizados construídos ao longo da jornada. Valorizar o PIT como ferramenta para aprimorar a prática pedagógica e a inspiração nas experiências dos colegas para transformar a aprendizagem dos estudantes e, no seu ambiente de trabalho, as nossas práticas. Uma temporada memorável, né? Que nem mesmo uma série de TV. Tagline é uma frase chamativa que representa a essência de um filme ou uma série. Esse último encontro reflita sobre essa temporada que vivenciamos e os momentos e elementos que a tornaram memorável para criar uma tagline. Para realizar a atividade, temos 10 minutos. Encontre a página com seu nome, faça a edição do texto com a tagline que mais lhe identifica ao longo dessa primeira jornada 2025. Seja criativo e busque destacar a essência dos episódios, o que foi mais significativo para vocês. Então, eu vou parar o compartilhamento aqui e vou compartilhar com vocês o material. Vamos lá. Vou compartilhar aqui no mural. Tá? Então, assim, o que vocês devem fazer? Já podem, à medida que eu for colocando ali, tá?
Vocês podem já ir vendo o material. Vou fixar aqui, porque se alguém sair para voltar, né? Eu vou pegar e vou compartilhar com vocês esse material, tá bom? Então, assim, teve muitas pessoas que talvez não se identificaram com alguma das séries que foram colocadas ali, né? Então, agora é a hora de vocês. Vocês vão criar a de vocês. Então, assim, vocês vão escolher entre essas séries. Olha aí, ó. Formadores, Bridgerton, The Big Boas Práticas. Essa daí, o que vai ser essa daqui? É The Cursist. Cursista. Emily no GE. The Digitalist. Pergunte aos formadores. O Gambito da Cursista. One Mitch. A jornada. GS Anatomy. Feedback. Witch Hunt. Pousando no GE. Elementary. Stranger Myths. The Game of Formadores. Nosso Eterno GE. Esse daí. Vai até o 17, são inéditos. Mas ele repete para baixo, caso alguém escolha o mesmo. Então, o que você deve pegar? Você deve pegar o slide e já colocar o seu nome e marcar. Este é o meu. E escrever aqui uma tagline relacionada a você, esta série, dentro do GE. Entenderam o trabalho? Ok? Tudo bem? Alguma pergunta? Diga, Eduardo, tem alguma dúvida? Pergunta. Eu não entendi, professor. Essa tagline é o que, no caso? Seria uma frase de impacto, tá? Curto. Tão curto. Pode ter, mas seja uma frase, né? Que tem que ser uma frase, não pode ser um texto, nem um mini texto. Que seria representando você e a sua relação com essa série e o GE. Tá, joia. Beleza. Tá? Eu, por exemplo, fiz The Game of Thrones. Tá? Eu coloquei assim, essa temporada queimou mais do que dragão e teve uma curiosidade, uma nova expectativa a cada novo episódio. Uma coisa mais ou menos assim, mas é bem elaborado, tive 10 minutos, mas eu fiz alguma coisa assim. Tá bom, professor, obrigado. Prof, não tá no mural, né? Eu não consigo abrir no celular daí para fazer. Eu saio. Tá no mural, tá fixado. Eu tô aqui no mural. Eu tô no mural, daí no mural, o último que tem que tá aqui é o Meet e o slide. 18 e 8. 18 e 8? Ué, será que não tá? Professor. Oi. Uma pergunta. O nome original da série não consta ali no material, né? Não, você quer saber o nome original de alguma específica? Eu quero. Qual? Diga o slide. Coloquei ali. Lelis, aqui você colocou The Big Bang Theory. Ah, tá. Porque eu coloquei o nome, daí que eu olhei e falei, mas que série que é essa? Mas pode trocar, tem problema. Pode trocar? Tá. Como eu via... Bruno, por favor. Podem trocar, aí não tem problema, tá? Se alguém não souber aí, mas veja uma que identifique você. Deve ter alguma que vocês devem ter visto alguns episódios, provavelmente. Tem 17 opções ali, deve ter algum. Tá? Talvez. Espero que tenha. Que estranho, prof. Eu entrei aqui no mural, não acho, não tem. A última atividade é 17h58. Quando o professor fala mural, fala aqui, né? Eu vou entrar... Mensagens da chamada. Chat aqui.
Não, não no chat, não tem lá no Não, mural do Classroom. não, tá no chat aqui. Eu não consigo, eu vou ter que sair daí para eu Ah, entrar, porque eu não, estou no meu quer que eu coloque celular. lá? Coloco Faz lá então. favor. Ah, Eu então tá bem, coloco lá. obrigada. Aí você acompanha lá, não tem problema. Depois qualquer coisa eu retiro, não tem problema. Tá? Já copio e colo. Só um minutinho. Só um minutinho. Oi, mandei, Silvia. Tá bom? Obrigada. De nada, Martinho. Gente, vamos lá. Qualquer coisa, sobe o microfone. São 10 minutinhos aí para fazer. Agora tem mais uns 8. Aguardo. Professor, é para fazer ali naquele material que você postou mesmo, né? Isso, naquele mesmo slide ali, naquela associação de slides ali. Isso, eu troquei, eu peguei lá o do Grey's Anatomy ali. Tranquilo. Uhum. Vou esperar os demais colegas conseguirem. Daí alguém apresenta ali, alguém que queira falar, depois a gente conversa rapidinho. Gente do céu.
colegas daí terminaram? Não deu bem os 10 minutos? Deu 9. Tranquilos? Ok? Quem seria, então, agora quem vai querer apresentar? Diga aí, o slide que está aí. Umas 2 pessoinhas aí para falar. Quem seriam os caros ilustres colegas? Posso falar, Pablo? Diga, Marco, qual o número do slide? Deixa eu ver aqui. É o 15. 15. Já acho, ele você já fala. Aí, Marco, pode falar. Então essa aí foi a única, talvez, série que eu assisti completa dessas listadas aí. E Stranger Things é o nome original, Coisas Estranhas. Eu fiz essa frase fazendo alusão, né? Coisas diferentes foram aprendidas nessa curta temporada desse GE. Em vez de coisas estranhas, né, que não ficaria muito bem, então eu pus coisas diferentes. Acho que era isso aí. Muito bem, entendeu bem a essência ali, perfeita. Coisas diferentes foram aprendidas nessa curta temporada, CG. Diferentes mesmo. Stranger é uma série legal, também já vi. Legal, bem estranha. Daí, gente, quem mais que quer apresentar? Parabéns, Marcos. Isso mesmo. Posso apresentar, professor? Faz favor. Amigo. Tá. O meu apresentar agora. Foi ou não? Ah, tranquilo. Você está conseguindo compartilhar. Compartilhe. Já foi? Estão vendo, professor? Sim, estamos vendo. Eu escolhi esse, que foi uma das séries que eu comentei até naquele dia que eu tinha assistido. Então, Grey's Anatomy, né? Lá era onde a vida e a morte, né, estavam constantemente, né, sempre à mostra. Daí eu coloquei ali, onde a dificuldade, a aprendizagem e a superação se encontraram e caminharam juntas, porque foi o que me definiu nessa temporada. Legal, parabéns. Muito legal. Não, é muito legal essa brincadeira aí de você ter uma série, já que era uma temporada com alusão à série, muito legal de fazer esse fechamento aí com chave de ouro. Mas eu vi ali que foi mandado no chat ali, André, creio que mandou. Também muito legal. Mas aí mandou ali. Perfeito, André. Tranquilo. A Gracia ali, mas não existe nenhum. Pode ser qualquer coisa, não tem problema. Gente, tranquilo? Alguém mais? Não? Posso ser eu, professor, se quiser. Então fala, Raul. Vai lá, apresenta. É o slide 16. Slide 16, professor. Isso. Do Game of Thrones, que também acho que foi a única que eu assisti, né? Bem longa, tal, interessante. E aí eu coloquei assim, então, não sei se é esse o objetivo. Tá carregando. Ah, tá. Essa temporada estimulou a luta pela busca dos saberes com vistas a domar os poderosos dragões da inteligência artificial, mesmo que filhotes já se mostram poderosos. Então essa foi a ideia daí. Em busca, eu coloquei também em busca do trono do conhecimento, né? O trono de ouro lá que tem. Interessante, né? Eu gostei também dessa série, achei bem legal. Ela tem suas forte, né? Mas eu achei legal também. Bem intrigante. Queridos, obrigado pela participação de vocês. Maravilhoso. Agora eu vou seguir, tá? Mas é uma coisa que eu achei muito legal de fazer. Nossa, eu achei muito legal essa dinâmica. Eu achei bem legal de fazer. Não dá tempo a gente explorar tão bem ela. Tem apresentação, né, hoje. Mas é uma dinâmica bem legal de desenvolver a criatividade e verificar a criatividade de cada um nessa atividade. Então agora eu vou voltar lá no slide, deixa eu ver, isso aqui. Então a gente vai voltar no slide principal, tá? Onde que a gente tinha parado numa temporada memorável, não sei se vocês lembram.
o slide 6 é assim, ó, checkout e avaliação da jornada. Então, parabéns por completar a primeira temporada. Que tal maratonar seus aprendizados, reviver os melhores momentos da sua jornada? Eu deixo aqui sua avaliação. Então, vão ter a avaliação da turma do GE. Só um minutinho. Qualquer dúvida que vocês tenham sobre esse checkout último dos últimos do trimestre, podem perguntar daí. Eu vou deixar aqui no chat para você. Eu tenho várias perguntas, esse aqui é mais, vou deixando todos eles fixados. Caso ocorra um problema de travar, tá? Ele vai ficando daí fixado aqui para vocês. Qualquer problema que vocês tenham, qualquer dúvida, pergunta. Várias perguntas sobre a interação de vocês com relação a plataformas digitais, qualquer forma que vocês veem ou usam suas plataformas, né? Vão ser mais completo até que os outros feeds, a avaliação final. Então, vou deixar vocês fazerem pelo menos por 5 minutos. Se preciso for, eu deixo 10. Prof, eu vou desligar a câmera, que já é o terceiro aparelho que eu estou usando e a minha internet está muito ruim. Eu não consigo chegar até o final.
Tudo bem, caros colegas? Conseguiram concluir? Deu certo? E ninguém? Tá tudo tranquilo? Podemos avançar? Então, vou avançar, tá? Se alguém não tiver, avise aí, tá bom? Então, vou avançando. Então, ó, então temos o slide 7. O slide 7. Ele vai falar sobre a questão da 8, na verdade. Vai falar sobre a nossa jornada, nosso cronograma. Então, finalmente chegamos ao episódio 10. Olha só, hoje é 22. Dia do 22 de abril, né? Dia do descobrimento. Então, chegamos no episódio 10. Compartilhamento. Chegou a hora de entrar ao vivo. É o momento de transmitir tudo que produzimos nessa jornada. Apresente sua implementação, destacando as estratégias baseadas em seu contexto. Vamos aproveitar esse espaço, esse tempo, para compartilhar práticas, refletir sobre nossas experiências e explorar novas possibilidades em nossa prática. Você também fará um feed de um colega por meio da planilha compartilhar. Então, vou novamente compartilhar aqui a planilha, tá? Para vocês poderem acompanhá-la. Tá? Ela tem ali uma sequência que nós vamos ter que ver se vamos ter que alterar. Então, assim, teve uma colega, que foi a Silvia, que pediu para adiantar o horário dela. Silvia, você tem um horário, tem que horário que você vai ficar, você tem uma ideia? Eu já adianto para você. Não, vou ficar normal, professor, só para agilizar ali, para o professor poder apresentar para mim, tanto faz. Ah, tá, não, então pode esperar a tua vez, não tem problema. Ah, então beleza. Sem problema. Ó, então, eu fui preenchendo mais ou menos por ordem alfabética e por ordem que alguém ia pedindo, tá bom? Então, se tem alguém que tem alguma objeção, alguma situação? Não? Então, a sequência que eu coloquei aqui, tá? Eu, professor, eu. Oi, diga, Andréia, tá, diga. Você quer ser... Oi, eu quero, se possível, eu queria ser uma das primeiras, porque eu estou na casa dos meus pais, e, né, eu estou com uma avó doente aqui, ela pode precisar de mim a qualquer momento. Se eu pudesse ser uma das primeiras, seria bom. Olha só que sorte, você é a primeira. Ai, que maravilha, que bom. Eu coloquei mais ou menos em ordem alfabética, então era para você ser a primeira. Daí tá assim, Andréia, Bruna, Priscila, Cristiane, Daline, Eduardo, Eliane, Graci, Luciane, Marco, Silvia, Simone e Solange. Ok? Daí o feed, tá lá, ó, para você. Você também tem, todo mundo que vai apresentar hoje tem um momento para fazer o feed, tá? Vocês estão conseguindo acessar a planilha, correto? Tranquilo? Tem alguém que tem alguma dúvida? Precisa que eu compartilhe aqui? Não? Tranquilo? Tranquilo? Então tá. Dentro da implementação eu fiz assim. Por um exemplo, a Andréia é a sexta. Então eu coloquei ela para fazer o feed do 8º. E vai assim sucessivamente. A Bruna é a 7ª a apresentar. Então vai fazer o feed no 9. Por quê? Para você apresentar, dar aquela relaxada e daí já volta de novo ativa. Daí já né? Você continua observando as implementações dos colegas. E daí, assim, claro, para fechar o organograma, né? Óbvio que daí, assim, a Simone, ela é a 17ª. Então, daí, como ela tinha que fazer o feed de alguém, eu coloquei ela para fazer o feed da André. E a Solange, a última, a apresentar, fará o feed da Bruna. Ok? Tranquilo? Ok? Se tiver alguém que sai e tudo mais, a gente agiliza, daí pula e depois volta, não tem problema. Vamos se ajustando aí. Questões de internet, tudo mais acontece, normal. O importante é vocês serem protagonistas, tá bom? Então, vocês mesmos compartilham. Quem tiver, ó, eu vou fixar aqui, ó, olha lá, Luciane, veja se consegue acessar aí. Se não conseguir, me avise.
ok? Então, assim, qualquer problema que vocês tenham, tá? Em qualquer situação aí, podem gritar. A ideia é que vocês mesmo compartilhem, que daí eu pego e daí se tiver problema, eu mesmo compartilho daqui. Eu vou fazendo feed, já vou avaliando ali, falta a parte só da apresentação para mim avaliar, e daí já também já fica tudo prontinho. Ok? Qualquer problema, só falar. Vou desligar, então. Começa contigo, então, André. Eu vou pedir para, se você puder compartilhar para mim, porque a minha conexão está bem ruim. Tranquilo, só um minutinho, tá? Só um minutinho. Eu vou colocar lá. Posso colocar na parte da síntese lá? Pode. Você pode? Então tá bom. Vocês Pode. sabem, né? Dentro do tempo de vocês verificam qual vocês acham que é a melhor. Abrir lá em atividade. Só um minutinho. Abrindo. Aqui no tamanho bom. Assim, apresentar. Mas tudo bem. Você vai ficar em tamanho menor, porque para mim, como aparece, fica em tamanho menor. Mas dá para ter uma ideia. Deixa eu colocar aqui. Esse é o outro episódio. Deixa eu só... Pode deixar desse tamanho, porque eu tô, bom, todo mundo tem que ver, né? Mas eu tô com a tela aberta aqui. Tá bom. Tô com várias abas abertas aqui. Entendi, eu só não consigo compartilhar. Essa aqui. Você consegue? Essa aqui que é a síntese do seu relato. Isso. Acho que se colocar na apresentação de slides, fica maiorzinho, né? Porque o meu não aparece a opção, porque ele tá no Classroom. Entende? Você vai ter que me mandar o arquivo, por um exemplo, no chat aqui, para daí eu abrir. Se você quiser, daí eu posso fazer isso também.
Eu sei que são só... Pode ser assim, do jeito que tá? Pode, tranquilo. Eu não tenho como fazer de outra forma, que o meu eu não tem como baixar. Ah, é verdade. Sim, sim, sim. Deixa eu ver se aqui parece que vai dar. Pessoal, então só para começar, né, porque o prazo é curto. Então, para contextualizar, eu sou técnica pedagógica da Secretaria de Educação. Eu trabalho no Formadores em Ação e eu produzo material didático de língua portuguesa para ensino fundamental e médio. Então, a minha implementação foi na produção de material didático. Eu usei um prompt para a criação de uma tabela contendo um rol de estratégias analógica e digital, usando o descritor 06, né, que é identificar o tema de um texto utilizando o texto mágico do Canva. Aí esse material passou pela aprovação da coordenação. E ele vai agora, né, para a implementação, né, para ser trabalhado na próxima jornada. A gente já fez, né, uma implementação dessa jornada no bimestre. Oi, tá dando para ouvir? E agora, tá dando para ouvir? Pessoal, tá dando Melhorou para um ouvir? pouco, mas tá bom, eu tô conseguindo ouvir. Então tá, vou recomeçar bem rapidinho. Eu sou técnica pedagógica da Secretaria de Educação, trabalho no Formadores em Ação com produção de material didático. Eu produzo material didático de língua portuguesa, ensino fundamental e médio. Então, né, qual foi a minha implementação? Usar o texto mágico do Canva para produzir, para encontrar, né, para fazer um rol um rol de estratégias, tanto analógica como digitais, para poder implementar atividades usando o descritor D6, que é identificar o tema de um texto. Esses slides, eles já passaram por aprovação da coordenação, de uma maneira um pouquinho diferente nós usamos agora nessa jornada, e aí nós ajustamos, né, para usar na próxima jornada. O que mais? E aí nós usamos, então, essa inteligência artificial para produção de material, mas foi bem bacana, porque eles deram, assim, a inteligência artificial me deu umas 30 possibilidades, 30 estratégias, né, para a gente poder implementar. E aí eu vou escolhendo, né, qual estratégia vai ser melhor para trabalhar com o descritor. E aí tem escola que não tem, né, a parte digital tão boa, e aí usa a versão analógica. É isso. Parabéns, André. Ficou muito legal, ficou muito boa a tua ideia. Eu achei muito legal a forma como você trouxe, né? Como que o texto mágico ajudou nisso. Realmente, às vezes a gente, há dias e dias, né? Tinha que estar mais inspirado, tinha que estar menos inspirado. E é muito legal você ter usado como uma ferramenta muito boa aí dentro da sua rotina de trabalho. Parabéns, ficou bem legal. Parabéns. Obrigada. Muito bom. Então, agora a próxima é a Bruna. Tá aparecendo aí, né? Vocês estão me ouvindo? Tá. Então, pessoal, eu também trabalho aqui como técnica pedagógica na Secretaria de Educação, estudante da educação profissional, com a demanda da empregabilidade, que embora estando dentro da educação profissional, ela atende toda a rede como um todo, e já tinha um tempo, assim, que a gente estava percebendo a necessidade de criar um guia da empregabilidade para os estudantes. E a gente sabe que na correria do dia a dia é uma coisa que às vezes a gente não tem esse tempo de parar e escrever, né?
Então, eu utilizei o texto mágico do Canva para fazer esse guia da empregabilidade. Fiz algumas adaptações, assim, de acordo com a nossa realidade e todas as ações que a gente realiza aqui, mas mexi pouca coisa, assim. Fui direcionando, então criei primeiro uma parte geral e depois fui fazendo algumas edições dentro do próprio texto gerado, como, por exemplo, incluir a questão do LinkedIn, que é uma das nossas ações, né, dos estudantes fazerem os perfis dentro do LinkedIn para se inserir no mundo do trabalho. E aí, pensei desse material para ser utilizado pelos coordenadores de curso lá na escola, mas não deu tempo de chegar nessa fase ainda. Então, foi repassado esse material para os técnicos, os pontos focais dos núcleos, e nas próximas reuniões aí que eles têm com os coordenadores, eles vão repassar esse material para que eles possam utilizar com os estudantes. E achei, assim, que ficou um texto bem bacana, de fácil entendimento, para os estudantes ficou tranquilo, assim, de entender, e acredito que vai ajudar bastante nesse início aí, principalmente de quem está se inserindo aí nos programas de estágio de Jovem Aprendiz, que às vezes eles chegam lá tão bem crus, né, não sabem nem por onde começar, eles não conseguem entender o básico, que às vezes é como se comportar nessa entrevista de emprego e até a questão da vestimenta mesmo, de como aparecer no trabalho e tudo mais. Então, todos esses itens aí foram trabalhados dentro do guia. É isso. Parabéns, Bruna, muito legal também. Muito legal. Não, que responsabilidade, né? Quantos jovens aí, né? Ingressando no mercado de trabalho, o desafio, né, deles. Ansiedade do primeiro emprego, é legal você ajudando nesse processo, né? Que é legal a tua implementação também, nossa, muito legal, que venha ajudar mais e mais pessoas. Nossa, muito legal, parabéns, muito legal. Caros colegas, sim, o pessoal que às vezes, né, não está em sala de aula atuante, né, às vezes, não, mas como é que vai? Nossa, quanta aplicação legal, quanta coisa legal teve nessas implementações já, nossa, parabéns, vocês são muito criativos e que legal. O que ecoa, né, muitas das vezes quem não está dentro de sala de aula ecoa mais ainda, reverbera em toda uma sociedade aí, maravilhoso. Colegas, então vamos agora para a Priscila. Boa noite. Deixa eu só colocar para aumentar a tela. Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá. Bom, eu estou em sala de aula, sou professora de geografia e eu desenvolvi a atividade com os nonos anos. Levei para eles uma proposta de criar um aplicativo. E esse aplicativo ele tinha que ser sustentável, ele tinha que ter um layout criativo e ele precisava também pensar na questão da acessibilidade. Então, foi bem diferente, né? Porque eles tinham que pensar em todos os eixos para conseguir encaixar no aplicativo que eu queria. Antes eu comecei com uma aula, expliquei a globalização, falei para eles de toda a geração, né? Como muitos aqui já viveu a geração de tudo que a gente passou até chegar a essa inteligência artificial. Então, foi uma aula, assim, muito produtiva. Eu gostei muito do jeito que eles assistiram a aula, do encantamento deles de saber. Eu não tinha um disquete para levar para eles, mas eu tinha que falar, né?
contar do disquete, das músicas, eu falar para eles também as diferenças, né, que a gente viveu, do que eu vivi, do que a gente tem hoje. Então, eu trouxe para eles toda essa realidade. Aí, quando eu passei para eles a criação, eu expliquei também os avanços e as diferenças hoje em dia dos aplicativos, que enquanto a gente pensa em um, já está surgindo outro. Né? Falei do Netflix, falei do Amazon, falei do Uber. Então, mostrei para eles todas essas vertentes que a gente tem. Depois também trouxe para eles uma aula explicando sobre o Canva, né? E explicando como que pode ser usada a tecnologia. Eles sabiam do Canva porque a professora de arte estava trabalhando, então ali a gente meio que caminhou junto e nossa, foi fantástico. Lógico que nem tudo é perfeito, né? No dia a internet não funcionava, eles reservaram tablet para mim e para outra professora no mesmo dia, na mesma aula. Enfim, tudo acontece, né, nesse dia. Aí, como não funcionou a internet para ela entregou as caixas com o tablet, porque nós, professores de geografia, não podemos usar os tablets, porque fica só para algumas disciplinas, né? Aí a gente tem o que sobra. E ela de arte também usa o que sobra. Então, aquele dia, ela levou eles no laboratório, não funcionou os tablets, ela devolveu. Quando ela devolveu, eu tinha ido buscar os tablets. E daí foi, enfim, deu tudo certo, eu consegui levar os tablets e na minha aula estava funcionando. Então, eu pude aproveitar e usar um pouquinho com eles. Eles ficaram encantados. Só que foi difícil, porque eles utilizam as redes sociais, eles utilizam a internet de várias maneiras. E quando eu levei para eles a proposta de usar a inteligência artificial, a primeira questão que eles olharam para mim e falaram assim, nossa, professora, você vai usar a inteligência artificial com a gente? Eu falei, claro, ela está aí e é para ser usada. Lógico que é a nosso favor. Então, ali também eu trabalhei essa questão do uso da inteligência artificial, do que se deve, do que não se deve fazer. Foi uma aula muito interessante. Toda vez que eu entro na sala, eles dizem assim para mim, a gente vai terminar? A gente vai continuar? Eu falei, não, calma. Aí teve a criação do aplicativo, então eles tinham que me mandar, tanto que eu nem coloquei na minha apresentação o link ali da aula, mas eu posso colocar, eles já me mandaram. E eles acharam muito interessante. Aí, na próxima semana, agora que eu tenho aula com eles vão apresentar os aplicativos que eles criaram, qual é o pensamento que eles tiveram, a ideia que eles tiveram em cima desse aplicativo e para que ele vai ser utilizado, né? Então, foi bem interessante, bem criativo, assim, foi uma aula diferente. Lógico que nem tudo funciona dentro do esperado, né? Então, aconteceu de tudo no dia da implementação, mas foi interessante. E para eles também, foi algo bem diferente, assim, do que a gente sempre propõe. Até para eles, quando eu falei que usar a inteligência artificial, eles se assustaram. Então, para mim, foi interessante, porque era algo que eles não esperavam. E é isso. Obrigada. Que legal tua ideia, Priscila. Mas daí, ó, na parte da criação do aplicativo, me conte daí, assim, já fiquei com dúvida ali quando eu fui ler o teu trabalho. Daí você tem habilidades na criação de aplicativos, eles têm essa habilidade ou daí eles foram aprendendo com a própria inteligência artificial e como é que eles desenvolveram esses aplicativos aí? Na verdade, eles começaram a pesquisar como que eles iam criar os aplicativos, porque a ideia era criar só o layout do aplicativo, eles não precisavam criar o aplicativo em si. Só que eles foram além. Como eles são uma turma muito boa, eles foram além. Eles foram buscar como que eles faziam para, além deles criarem ali o layout, o desenho e como que funcionaria esse aplicativo, eles começaram a pesquisar como que eles iam fazer um aplicativo. Aí eu falei para eles, nossa, mas isso vai ficar para uma próxima aula, porque aí a gente já entra na patentear um aplicativo e ter uma ideia. Mas foi bem interessante, porque daí você veja, era só o layout que eu queria.
e eles colocarem as funcionalidades desse aplicativo. E eles foram além, eles queriam buscar como que eles iam criar o aplicativo mesmo. Ficou muito legal. Nossa, ficou muito legal. Né, pra você ver, né? E sim, realmente. Não, mas é difícil, assim, sabe? Você pensar em eles criarem, né? Seria uma mini oficina, então tem alguns conhecimentos ali de programação, que dependendo do colégio, você tem estudantes que têm essa habilidade, mas dependendo não. Mas quanta coisa boa, né? Desenvolvimento de habilidades socioemocionais, trabalho em equipe, liderança, proatividade. Quanta coisa legal. Parabéns. A interdisciplinaridade que a professora de arte, nossa, é um trabalho que dá uma... Às vezes a gente não valoriza o trabalho da gente, Priscila. Mas, assim, é um trabalho que dá uma tese, né? É verdade. E, assim, a gente está trabalhando nessa questão. E a minha colega também faz a IA na quinta-feira. E daí a gente, desde o começo, foi sempre conversando e trocando ali. E ela precisa entrar no mestrado. Então, daí ela terminou o PDE, daí eu fico na cabeça dela, viu? Esses dias até ela veio assim, nossa, Pri, abriu a inscrição. Eu falei, viu? Então vamos sentar e escrever outro projeto. Daí ela, não, mas eu não sei. Eu falei, viu? Já foi o tempo que eu não sei. É agora, vamos fazer. E daí a gente trabalhando junto, a gente conversa muito. E daí as aulas casam, né? Então, daí ali ela faz um trabalho, ela explica, que nem quando eu acessei com eles o Canva, eles primeira coisa, a professora de arte fez. Então, então teve coisas ali que eu não precisei explicar. Aí que eles foram, então como que eu crio um aplicativo? Eu falei, nossa, eu não tinha preparado essa aula assim. Então foi além do que eu tinha proposto para eles. E foi muito bom. Eu até falei para ela essa semana, eu falei, viu, vamos começar a pesquisar então como a gente vai criar um aplicativo e levar eles no laboratório, né? Porque já mudou o perfil deles, né? Que eles querem mais. Eles já sabiam essa parte e querem mais. Mas é legal. Maravilhoso, maravilhoso. Um trabalho que dá para levar, né, proficiências, daqui a pouco vai ser divulgado, já foi divulgado, questão de boas práticas, hoje nossa, um trabalho magnífico. Não que os outros não sejam também, caros colegas, mas se vê a quantidade de riqueza que tem no trabalho de vocês. Parabéns, parabéns, muito legal. Agora é a vez de Cristiane. Olá, então vamos lá. Vou esperar a colega. Ah, tá. Eu posso apresentar sem. Posso cancelar da colega? Ah, deu bom. Espera lá. Já vou direto lá na parte... Opa, no vídeo não. Então, beleza. Boa noite, né, para quem eu não vi. E eu sou a professora Cristiane Jonas, eu trabalho aqui no núcleo de Apucarana, sou professora. Eu estou, neste momento, lecionando na escola cívico-militar e na escola normal, tá? Assim, são duas realidades bem diferenciadas, porque, por exemplo, na Cívico, eu tenho em torno de 150, 200 alunos. Na outra escola, eu tenho em torno assim, de uns 400 alunos, porque no período da tarde, no período vespertino, tem mais de 900 alunos. Então, você imagina as realidades como são diferenciadas. Eu gostei muito, professor, de ter feito o curso, né, o IA. Eu queria muito fazer, eu já tinha feito de RED, mas aí quando eu vi o IA e eu consegui a vaga, achei assim, bem interessante para o meu dia a dia. Eu não conheci o Canva, tá? Eu conheço o ChatGPT e agora o que saiu de Psique, mas eu não... Esses aí eu uso em sala de aula, mas o Canva eu não conhecia, tá? Não vou mentir para vocês que quando eu termino as minhas coisas, eu tenho tanta coisa para fazer que eu não consigo ficar procurando mais coisas, né? Tipo, sabia que existia o Canva, mas eu nem tinha mexido, mas acho que eu gostei bastante. Aí comecei a pensar no como que eu iria implementar, né, com aluno, sem aluno. É igual a professora disse, eu também sou de geografia.
Na minha escola eu não tenho nunca oportunidade de ir para o laboratório, e nem os tablets, e o verdinho tá tudo danificado, e tipo, complicadíssimo. Liberar celular eu não libero, porque assim, os alunos não têm maturidade, entendeu? Eles começam a mexer no celular, daqui a pouco eles estão mexendo em outras coisas, estão combinando outras coisas. Mas aí eu conversando na sala dos professores, que eu estava elaborando a minha prova trimestral, eu falei, vou fazer minha prova no Canva, aprendi. Aí todo mundo, não, você vai ter que ensinar. Não, passa para nós. Aí eu falei, já sei como eu vou implementar com o professor. E aí eu falei, vai ser muito útil mesmo. E aí a gente começou, né? E não foi só um encontro, a gente começou de uma ideia e a gente começou a fazer essas implementações e eu ajudava porque na minha hora de atividade não pega todo mundo, né? Pega um pouco de professor. E aí, senta aqui que a gente vai aprender junto, eu vou mostrar para vocês. E aí eu envolvi tanto uma escola quanto a outra escola, tá? Ajudando os professores, porque assim, esse trimestre foi muito apertado, e daí você tem que elaborar as questões de uma hora para outra, e não são só poucas questões. Tipo, eu tive que elaborar cada prova minha, eu tive que elaborar 10 questões para trimestral e 20 questões para prova de recuperação, entendeu? Então, é muita questão que você tem que trazer. Eu sei que a sede disponibiliza, mas ela não disponibiliza tanto. Você tem que sair em busca também. Você tem que criar o seu próprio material, né? E aí foi assim que eu consegui implementar. Daí eu coloquei, a gente usou o tablet, porque aí eu consegui pegar uns tablets, porque estava na semana de prova dos alunos, aí eu consegui. Aí uma professora, eles levaram, outros que não levaram, nós usamos o tablet para aprender nele. Eu, literalmente, nunca tinha nem ligado o tablet, mas eu achei, assim, legal pra caramba. Gostei da dinâmica dele, achei o material bom, porque eu uso o verdinho em uma escola. Mas, assim, o verdinho, ele já tá bem ultrapassadinho, né? O tablet, ele veio com uma proposta melhor. Daí a gente começou a fazer. Cada professor que tinha ali, nós estávamos com o professor de português, de matemática, e a dinâmica, professor de sociologia, e daí cada uma criou uma avaliação, que, por sinal, elas usaram na recuperação, que já era depois de 10 dias já ia aplicar a recuperação. Então, eu gostei bastante dessa dinâmica. Pretendo continuar no curso de IA, e daí eu gostaria também porque o Canva, ele é muito legal, só que você não consegue trabalhar assim, num apuro dentro de uma sala de aula, igual o chat. O chat você consegue. Se você não tem internet, livro não tem, tá? No ensino médio, porque eu não sei de onde que tiraram, que tinha que criar aquele monte de livro lá. E aí, por exemplo, na minha disciplina, eu tenho que usar 5, 6 livros. Eu não vou fazer um aluno carregar 5, 6 livros para poder dar aula. Então, eu tenho que preparar. Os slides da Secretaria da Educação são bons, mas assim, tem hora que você também quer sair da caixinha. Você não quer ficar numa filosofia igual te colocaram. Você também quer ter sua própria autonomia. E aí, você usa o quê? Se a internet não funciona, se nada funciona, você vai lá, corre, você sabe a aula que você vai preparar, você já coloca ali no chat, já elabora um mapa mental, já desenvolve uma aula que fica bom naquele momento. Porque o conteúdo a gente assimila, né? Porque a gente já está mais de 20 anos dentro de uma sala de aula, a gente já está com conteúdo ali. Então, achei bem interessante. Espero que nos próximos capítulos, né, dessa série, a gente possa aprender novas inteligências artificiais, como usar assim, mais rapidamente, né? Mas, assim, os alunos em si, como ela disse, eles sabem que o IA está aí. Eu já expliquei tudo para eles. Dentro da globalização, a gente vai perder muito emprego, gente. Isso aí vai ser... Mas fazer o quê, né? A gente vai ter que conviver e ponto final. Aí não tem mais como você também regredir. Não tem mais como a gente usar o mimeógrafo como a gente começou, né? O cheirinho de álcool. Agora daqui para frente é só tecnologia. E a gente que é da geração passada, a gente tem muita dificuldade. Mas a gente também tem que superar as dificuldades. Eu tento superar todo dia. Essa foi a minha implementação. E eu gostei bastante de ter feito ela. Sempre fiz com aluno, mas agora eu mudei a tática. Obrigada a todos. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa. Professor, né? Claro, colegas, isso mesmo. Se vocês quiserem fazer qualquer comentário, podem fazer o comentário aos colegas, tá? Não tem problema. Podem mandar ali no chat, ali no mural, ali. Podem abrir o microfone. Maravilhoso.
Parabéns, Cristiane. Muito legal esse trabalho, né, com colegas. É legal que, assim, com todo respeito, né, todo mundo tem pessoas muito boas, autodidatas, que são feras em inúmeros assuntos. Mas, assim, agora, por um exemplo, tem lá aquele checklist lá da avaliação. Qual o seu conhecimento através do Canva em IA? Você pode colocar que o teu nível é ou avançado ou próximo disso, né? Os demais colegas, vários, não têm esse conhecimento que vocês têm. Vocês estão à frente. E os estudantes que estão experimentando isso, os colegas de vocês ao qual vocês divulgam isso, vocês estão à frente deles. Então, é nesse sentido assim que a gente tem que pensar. E não como detentores do conhecimento, mas como multiplicadores, né? A gente está aí para ampliar o conhecimento de todos que estão à nossa volta. O curso de IA vem com esse sentido. O GE, né, Heads IA, vem com esse sentido. Então, é maravilhoso. O trabalho ficou lindo, bem isso mesmo, dentro da proposta, maravilhoso. Mais um trabalho magnífico. E é legal também a visão crítica, né, do pessoal de geografia, né? Visão crítica maravilhosa, realmente. Mostrando que a IA, os estudantes precisam entender. Esse é um desafio para esta nova geração. Que IA é generativa. Dá para gerar conteúdo aí, né? A gente não tem que saber usá-la. Então, vocês foram maravilhosos na fala, maravilhosos na condução das atividades. Então, vamos para o nosso próximo. Então, a próxima colega é a Daline. Oi, boa noite. Deixa eu compartilhar aqui, professor, com licença, só um pouquinho. Professora, enquanto ela abre o material dela ali, eu estava rindo sozinha aqui por conta do que ela falou do cheiro do estêncil. Eu voltei no tempo agora. Legal, né? Que interessante. Mas eu também sou da geração do estêncil. Eu falei até a semana passada, né? Eu sou dessa geração. Pode apresentar. Só fazendo um parênteses, na época do stencil, eu, além de ter contato ali como aluna, eu comecei a trabalhar em secretaria de escola. Né? Quando eu ingressei assim, no estado, meu primeiro cargo foi como assistente administrativo, e eu ajudava a rodar essas provas no stencil. Era uma loucura. Bom, enfim, vamos lá. A minha implementação, ela aconteceu em um momento que eu precisei fazer uma formação, né, para os técnicos dos 32 núcleos regionais de educação do Paraná. Né? Foram convocados os técnicos responsáveis pela pasta de mobiliário e patrimônio. Né? Nessa formação, nós abordamos diversos assuntos, e o principal deles era a questão do recebimento, manutenção dos mobiliários, né, dos materiais, enfim. E a IA me ajudou na preparação do material, né, a ser apresentado para os cursistas, né? Então, eu elaborei vídeo, e para elaborar esse vídeo, eu utilizei muito aquela mídia mágica também, que eu achei um recurso muito bacana, né? E fiz pelo Canva. Então, ficou bem interessante, assim, ficou bem animado, divertido o vídeo, bem interativo, assim, foi fácil deles entenderem a mensagem que eu queria passar em cada momento, né? Então, assim, de uma forma, digamos, mais geral, nós estamos desenvolvendo um sistema que está sendo implementado para utilização diretamente nas escolas. Hoje, para a escola solicitar um mobiliário, ela abre um protocolo, faz uma fichinha, faz essa solicitação do que ela necessita, né? E a Celepar está desenvolvendo um sistema que o diretor ele vai registrar a necessidade dele lá, sem ter que abrir protocolo, de uma forma mais dinâmica, né? Mas, além da escola apontar o que ela precisa de mobiliário, ela também precisa fazer a conservação e indicar o momento da substituição desse material, né? Quando ele já está
inservível, né? Então, é uma atividade que também precisa acontecer. De tempos em tempos, as escolas precisam fazer a avaliação do seu patrimônio. E essa formação foi uma das etapas que nós procuramos fazer pelo menos 2 vezes ao ano, para ter esse contato com o pessoal do núcleo, né, dos núcleos, e eles como multiplicadores da nossa atividade, né? Então foi bem interessante, foi bem legal, e foi a forma que eu encontrei de colocar a IA aqui nesse momento, fazer essa implementação. Obrigada. Parabéns, maravilhoso, Dani. A experiência para você falando do mimeógrafo e a apresentação. Nossa, quanta gente ali, né, assistindo. Que responsabilidade, mulher. Nossa, né, quanta gente. E gabarito. Nós fizemos uma dinâmica, foi bem interessante, assim, cada vez eu procuro fazer de uma forma diferenciada, assim, né, dessa vez foi até bem rapidinho, porque tinha outros assuntos para serem tratados, com outras equipes também, então a nossa foi mais curtinha, mas foi bem objetiva, assim, atingiu o que nós pretendíamos ali para esse evento. Maravilhoso, parabéns. Obrigada. Parabéns, muito legal. Eu fico imaginando a abrangência, né? Quanto que você, né, discutindo o assunto, apresentando isso, quanto que isso repercute, né? Quanto que tem uma abrangência. Maravilhoso, parabéns. Né? Maravilhoso. Caros colegas, então vamos para frente agora. Eduardo. Olá, boa noite a todos. Estão me escutando? Então, tá. Gente, na verdade, assim, eu fiz um trabalho mais simples, né? Eu trabalho no setor de estrutura e funcionamento lá do Núcleo Regional de Educação da área metropolitana norte, e a gente trabalha muito com a questão da vida escolar das escolas, né? Os atos regulatórios, PPP e regimento. Daí eu fiquei pensando, de que maneira que eu vou poder implementar, deixa eu ver se eu já deixei aqui, de que maneira que eu vou poder implementar. Deixa eu só compartilhar com vocês aqui, gente, só um pouquinho. De que maneira que eu vou, no caso, conseguir implementar isso aqui, no caso, para diretores e secretários, porque, na verdade, nosso setor é cobrado e nós temos que cobrar da direção e da escola a documentação. Então, eu falei assim, o que eu posso fazer? Daí surgiu uma ideia até da minha coordenação do setor, né? Fala, poxa, você podia fazer um lembrete usando a inteligência artificial. Então, o que eu fiz em princípio? Eu coloquei no prompt lá, cartoon de livros virando página, né? Esse cartoon de livros virando páginas, eu tive que fazer acho que mais de 10 vezes até conseguir achar uma página mais ou menos. Só que eu queria botar também um olho e uma boquinha mexendo, né? E para eu poder trabalhar em cima disso, para mandar esse link aqui para as escolas, né? Eu não mandei ainda porque não chegou no prazo final. Eu compartilhei esse link com os colegas da escola. Então, é um livro que fica virando as páginas, né, que eu fiz, e que ele fala o que é o regimento escolar, qual a importância que é desse documento para a instituição de ensino, que é um documento norteador para a instituição, né? Enfim, esse tipo de coisa. E daí eu passei para os colegas, né? E eles acharam bacana, né? Agora, assim, então, aqui na justificativa, né, eu informei as instituições de ensino sobre o prazo de entrega, vou informar, né, isso vai ser informado de maneira lúdica, qual que é a importância desse documento e do cumprimento do seu prazo, e no primeiro momento ele foi aplicado para o setor de estrutura e funcionamento, tá? E o Canva eu utilizei a criação de design em vídeo de maneira horizontal, e daí eu usei uma ferramenta que até então eu não tinha conhecido, que é aquela de texto, né? Você utiliza o texto e ele transforma em palavra. Daí eu consegui deixar o texto junto com as palavras. Então, vocês clicando ali no vídeo, vai estar falando, pessoal, o regimento escolar é um documento assim, assim, assim. Ele vai explicar do início ao fim. Então, eu acho que ficou um negócio lúdico e bem bacana que deu para apresentar para os colegas, e provavelmente esse mês ainda a gente já vai estar indo para as escolas para eles encaminharem, né? Porque infelizmente algumas escolas acabam atrasando o prazo de entrega. Então é basicamente isso, bem simplesinho, né, que feedback das observações, é uma coisa mais simples que eu fiz,
porque não é com aluno, né? Seria mais com direção e secretaria, né? Então fica mais complicadinho, mas foi o que eu consegui achar para tentar aplicar. Então, assim, eu destaquei o Dream Labs, né, que eu achei importante, a mídia mágica e a inserção de áudios, né? O maior desafio foi pensar numa maneira de usar a ferramenta para comunicar às escolas, informando sobre a data de entrega do material. Isso que foi um pouquinho, né, como que eu poderia fazer. Então, na verdade, foi isso, uma coisa mais simples, mas eu acho que vai dar um resultado. Vai ser uma cobrança de maneira meio brincalhona, assim, com as escolas, né? É só isso, professor. Parabéns, Eduardo. Não tem nada de simples. Que legal, você tornou algo que normalmente é chato, de uma forma criativa, interativa, dinâmica. Você vai prender mais a atenção dos estudantes. Infelizmente ou felizmente, eu não sei, tá? Não sei. Mas é aquela questão. Hoje em dia, os estudantes, eles não são os mesmos estudantes da nossa geração. Infelizmente ou felizmente. É verdade. Quando você pensa que você vai prender a atenção deles por 5 minutos, você não consegue. Você tem que ser interativo, dinâmico na tua aula. Aquele professor que fica lá, né, batendo conteúdo com o giz e pensando que só com o giz quadro, cuspe giz, né, e com o livro lá, e vai conseguir prender a atenção dos estudantes hoje em dia, vai ter que gritar muito para conseguir. Então, hoje em dia, você tem que vender o peixe, convencer. E fazendo atividades dinâmicas como a tua, você está vendendo. Sim, tem que ser, que na verdade, como é um setor que a gente tem que cobrar, a gente também, né, não quer cobrar de, tem que fazer, então a gente, olha esse negocinho que eu mandei para você, a pessoa vai lá, clica no link, abre e vai falar do regimento, fala, puxa vida, eu não fiz e o cara ainda manda um videozinho. Ficou muito legal, é isso mesmo, parabéns, é legal, né, essa é uma questão muito legal de fazer essa cobrança aí, ficou muito legal, parabéns, olha, ficou muito legal. Vamos agora, então, gente, para a nossa próxima colega, é a Eliane. Sou eu. Bom, professor, eu estou ali na sede também, no Departamento de Educação Profissional, e atuo diretamente com a demanda do RH, né, que compete aos cursos técnicos da educação profissional. Então, o meu trabalho, ele ainda está sendo desenvolvido, é uma etapa programada. Por quê? Porque nós estamos desenvolvendo um curso que vai ser ofertado aos técnicos da educação profissional dos 32 núcleos para meados de maio, e onde nós tivemos que gravar, né, toda a nossa demanda, tudo aquilo que a gente trabalha no nosso dia a dia. Por quê? Porque a gente tem uma rotatividade muito grande dos nossos técnicos da educação profissional. Muitos técnicos saem, né, e entram outras pessoas que não sabem o básico sobre a educação profissional. Não porque não querem, porque não tiveram contato e eles resolvem assumir, né, o desafio e trabalhar junto com a gente, lá nas escolas, né, lá no núcleo. Então, daí, de cada demanda, a gente está elaborando um módulo para ser passado para os nossos técnicos, e ao final de cada módulo tem que ter uma avaliação para certificar este técnico. Então, aí o que eu fiz? Eu utilizei um dos temas que eu abordei, né, no módulo, que foi o desdobre, né, para quem não sabe, o desdobre da educação profissional são os cursos que possuem carga horária prática, onde essa demanda ela vai desdobrar, ela vai ter uma carga horária maior, né, e tem toda ali uma especificidade, onde que gera o desdobre, quais são os colégios, quais são os cursos, né. Então, eu peguei um destes temas e coloquei ali no texto mágico do Canva, e eu pedi, né, dei um prompt para gerar exercícios, deixa eu ver se eu consigo passar o outro aqui, de múltipla escolha, parar a partilha, deixa eu puxar o outro, só um pouquinho. Aqui, acho que é esse, não é esse aqui, ó.
eu coloquei gerar exercícios de múltipla escolha. Estão vendo ali, professor? Sobre apenas um dos conteúdos que eu abordei, então, na gravação da nossa aula, que foi o informativo número 24 de 2025, que ele é específico sobre o desdobre, né? Aí ele me deu bonitinho ali alguns exercícios, é claro que eu dei uma melhorada, dei uma corrigida, mas assim, adorei, foi muito bom, foi bem produtivo, e a gente vai colocar em prática agora em maio, né, Bruna? E assim, tenho certeza que vai ser um sucesso, e essa lista de exercícios ficou excelente, adorei. E é isso. Parabéns, ficou muito legal também, né? Pode associar, combinar com essas questões, dá para fazer um quiz, dá para fazer todas as plataformas, né, de pergunta e resposta. Quanto que ficou legal? Parabéns, legal, aplicável, ficou muito bom. Sempre é bom você gamificar, né? Fica mais interativo, atrativo, o pessoal gosta de uma disputa, é impressionante. Sim. Bem legal, parabéns, parabéns. Obrigada. Queridos, agora a próxima, Graci. Oi, sou eu. Melhorou a qualidade do som? Melhorou, Estão me tava ouvindo? com aquele eco, agora tá só uma vez tua voz. Só um pouquinho. Bom, eu vou compartilhar minha tela aqui, tá? Aqui. Bom, eu trabalho, então, no Núcleo Regional de Educação da Área Metropolitana Norte, junto com a Luciane, com a Cristiane, com a Solange, e o nosso principal desafio foi exatamente decidir qual seria o tema, né, que a gente iria abordar, considerando aí a nossa rotina diária. E aí, como nós estamos aí em pleno período de correção de PPP, análise de PPP, eu percebi nas nossas escolas uma grande dificuldade do pessoal das escolas em elaborar um PPP da forma correta. Então, eu decidi abordar, criar um material aí para ajudar um pouquinho as pedagogas das escolas a entender o que é importante num PPP. Então, usando o recurso do texto mágico, eu pedi, então, que fosse criado um texto sobre os pontos importantes do PPP, tá? E ele me forneceu, então, pontos bastante relevantes aí que a gente cobra, que devem estar contemplados dentro de um projeto político-pedagógico. Mas eu também, dentro do meu prompt, eu pedi que ele colocasse a importância da participação da comunidade escolar, como um órgão de gestão, mas também gestão democrática, né? E ele contemplou todos esses itens, então, no meu material, certo? A justificativa, então, para minha escolha foi justamente a relevância desse tema para todas as instituições de ensino de todas as redes, porque, independente de ser rede estadual, rede municipal ou particular, todos têm que ter um projeto político-pedagógico e uma proposta pedagógica curricular, ou seja, um currículo. Então, e ele não pode ser elaborado de qualquer maneira, por isso que a gente, então, tem que trabalhar junto aí com o pessoal das escolas para orientar o que é importante ter nesses documentos. Feito isso, então, elaboramos o texto, compartilhei com os colegas do setor, primeiramente, para ver o que eu podia melhorar, o que a gente poderia aí acrescentar, e depois do feedback deles, então, eu criei um vídeo também
autoexplicativo sobre esses pontos e que eu inseri junto no material lá, junto com o texto. Depois disso, eu pedi a opinião da técnica da Secretaria Municipal de Educação, que é onde eu tenho o maior número de escolas que eu atendo, para ela me dizer se era um material possível de ser utilizado, se era de fácil entendimento, para que eu pudesse, então, socializar com as novas pedagogas, em especial, já que a gente está tendo aí um rodízio muito grande também de pedagogas nas escolas, e muitas delas desabafando para mim. A gente trabalha com PPP, a gente até vê o que é, mas a gente não aprende a fazer na faculdade. Daí a gente chega na escola, já o diretor cobrando, você tem que fazer o PPP, mas a gente não sabe nem por onde começar. Então, a minha ideia desse material era justamente dar esse auxílio para essas pedagogas novas, tá? Então, todos os colegas me deram um feedback aí positivo, acharam que o material deve ser compartilhado, que vai ajudar principalmente esse pessoal que está vindo novo nas escolas aí. E o que merece ser destacado aí é justamente a facilidade, né, da criação desse material usando a Canva aí, o texto mágico e a mídia mágica, tá? E a possibilidade de compartilhar ele, então, com todos os novos profissionais que estão vindo aí para somar na área de educação. Esse foi o meu trabalho. Parabéns, Graci. Ficou muito legal também, totalmente aplicável à realidade. Justamente o PPP é algo que não é fácil de se escrever e representar, ter toda a representatividade, toda a importância dele, né? Então, realmente é um desafio, foi muito bem escolhido o tema, muito dentro da realidade, dentro do que era necessário. Parabéns. Legal. Gente, então, vamos para a nossa próxima colega, Luciane. É sua. Estão me ouvindo? Sim. Sim. Estou esperando a Graci terminar a apresentação dela. Então, boa noite. Meu nome é Luciane, eu trabalho no núcleo da área metropolitana norte, no setor de estrutura e funcionamento, junto com o Eduardo e com a Graci. E também, né, a gente teve uma dificuldade para tentar trabalhar com a IA dentro das nossas demandas. E aí surgiu uma ideia de trabalhar criando um mascote. Então, eu criei um vídeo, né? Esse vídeo foi criado com a ajuda do texto mágico, do Canva, um robozinho. E esse robô, a finalidade dele, dentro das nossas demandas, é fazer com que as escolas aprendam ou lembre dos atos legais, porque nós trabalhamos com a autorização e renovação dos cursos das 3 redes, municipal, particular e estadual. E a gente enfrenta sempre um problema, as escolas acabam esquecendo de renovar esses atos regulatórios. Então, a ideia foi criar esse mascote, né, um videozinho, onde a ideia seria enviar esse vídeo às escolas, de forma que faça com que elas lembrem que tem que fazer a renovação dos atos dos cursos ou do curso que esteja vencendo, né? Porque a gente sempre, né, no dia a dia, a gente vivencia
esse problema. As escolas esquecem, a gente tem uma base legal do Conselho Estadual de Educação, onde os processos devem tramitar no mínimo 180 dias antes, e as escolas acabam esquecendo disso. E aí, automaticamente, quando as escolas não renovam os seus cursos, os documentos que são expedidos pela secretaria, como histórico escolar, diploma, eles acabam não tendo validade. E é uma grande preocupação nossa, de que os alunos, ao terminar uma etapa, um curso, tenham o seu documento validado, esse documento válido em território nacional. E quando a escola não renova os seus cursos, esses documentos não têm essa validade. Então, foi também, como o Eduardo disse, foi um trabalho simples, né? Foi apresentado no primeiro momento para o setor de estrutura e funcionamento da área norte, e agora, no segundo momento, é aprimorar esse videozinho, esse mascote, de forma que enviar para as escolas assim que estiver com os atos a vencer ou vencidos, né? De uma forma de lembrete. Então, sempre disparar com antecedência esse videozinho, de forma que a escola lembre que ela precisa fazer essa renovação. Então, acho que seria isso o meu trabalho, né, dentro daquilo que eu me propus a fazer. Parabéns, Luciano. Ficou bem legal também. Interativo, criativo, dinâmico, dentro da realidade, dentro do que você precisava, um mascote. Olha, ficou bem legal. As evidências da tua prática foram bem claras ali. Ficou muito bom. Parabéns. Ficou bem legal. Muito obrigada. Agora, Marco Antônio. Olá, sou eu já? Muito bem. Deixa eu colocar aqui, ó. Estou falando que eu estou na CED também. E... cadê o negócio? Está aqui. E uma coisa que me chamou a atenção, eu estou há pouco tempo nesse novo diretoria que eu estou, há menos de um ano. Tá certo, hein? Fez, né? Eu estou há menos de um ano e uma coisa me chamou a atenção. Inclusive, no outro departamento que eu estive, eu fiquei em torno de 2 anos, e eu reparei uma coisa, que nós temos dentro da nossa diretoria várias coordenações. E, às vezes, as pessoas não sabem muito bem o que cada coordenação faz dentro de sua diretoria ou de seu departamento. E esse é meu primeiro formador. E eu fiquei assim, o que eu vou fazer, né? Daí me surgiu uma ideia. Tem uma colega que está fazendo formadores, mas aqui é outra temática, né? Aquele primeiros cliques, eu conversei com ela, disse, né? Vamos desenvolver alguma coisa junto, que eu queria apresentar o Canva para ela, né? O que a gente estava fazendo. E ela até falou que viu essa proposta, né, no começo lá, mas ela viu a palavra avançado e disse, não, né? Não é para mim ainda o avançado. Eu disse, não tem problema, né? A gente trabalha junto aqui, né? Qual que é a minha ideia? Então, a minha ideia foi essa, né? Fazer uma atividade com ela usando o Canva, né? E eu acabei descobrindo algo, né? Que não foi visto aqui, né? Pelo menos eu não lembro, né? Transformar o doc lá do Canva, o texto mágico, em apresentação, né, Pablo? Não foi visto isso, né? Não tivemos tempo, né? E eu descobri isso, porque minha proposta era fazer que ela desenvolvesse. Eu fiz um enunciado, né? A sua diretoria, né, vai fazer você precisa desenvolver uma apresentação, um trabalho que mostre o que a tua coordenação faz para as demais coordenações. E daí eu joguei tudo isso no texto mágico, nós jogamos, eu e ela, né, jogamos lá para ver o resultado, e daí eu descobri uma conversão mágica, né? Dentro da conversão mágica, tem o transforme seu doc em apresentação. Então você não precisa ir lá no PowerPoint, fazer slide por slide, ele joga tudo ali
nessa apresentação, para mim foi uma novidade. Eu já usei o Canva bastante, né, com imagem, tudo, na outro departamento. Mas eu acho que o Canva é bastante de inteligência artificial, né? E daí foi essa minha proposta. Eu não estou conseguindo alterar aqui, deixa eu ver aqui, peraí. Deixa eu mudar aqui. Só quero pôr aqui rapidinho, né, que o nosso tempo aqui é curto e tem mais gente para fazer. Eu vou só mostrar aqui só o primeiro slide do resultado que ela compartilhou comigo, né, que é o CIEC, a Coordenação de Infraestrutura e Equipamentos. Então, nos outros slides aparece tudo, né, o que a nossa coordenação faz, tá? Então, isso tudo foi a partir aí do uso do Canva, né? E eu acabei descobrindo mais uma funcionalidade ali dentro do Canva. E era isso. Finalizei. Ficou claro? Parabéns, Marco. Parabéns pela sua prática. Muito legal. Olha só ali, vocês mostrando o trabalho ali nas evidências, ficou muito legal. Parabéns. É a colega daí se sentiu um pouco insegura. Não, mas realmente, aqui a gente vai todos se ajudando, né? Que legal que você ajudou ela nas atividades. Muito bom. Legal, muito legal o seu trabalho também. Agora é a vez da Silvia. Eu vou ter que compartilhar para você, né, Silvia? Faz favor, professor. Você não fez o... Eu estava vendo, você não fez o síntese do relato. Então, eu vou passando. À medida que você vai vendo ali, você vai me falando, daí eu vou passando os slides, tá? Tá. Boa noite a todos. Meu nome é Silvia e eu estou atualmente no Núcleo Fazendário Setorial da SEAD, resumindo que é o setor financeiro. Então, nós tínhamos a seguinte dificuldade: eu faço empenhos. Todo o tipo de pagamento tem que passar por mim primeiro, para depois ir para o setor responsável pelo pagamento. E nós temos no estado 400 APAES. Então, eu vi uma dificuldade que eu tinha que fazer empenho por empenho. Daí, eu fiz um prompt através do texto mágico no Canva, com o IA, e com a seguinte questionamento: como emitir empenhos com template? Nós tínhamos um modelinho de template no CFIC, que é o Sistema Financeiro, mas ainda ele não era funcionável. Daí eu, com meu coordenador, nós fomos aprimorando através dos dados que a gente recebeu. Se o professor já quiser pular ali no slide, ali onde aparece alguns itens ali de como fazer o template, daí nós fomos aprimorando como faria o template, e montamos a planilha, passamos para a CEFA e a CEAP, que são as duas secretarias responsáveis, foram nos ajudando e foram aprimorando. Então, o que aconteceu? Otimizou o nosso tempo. Eu demorava em torno de 2 semanas para fazer 400 empenhos. Por exemplo, hoje, em 15 minutos, eu fiz os 400 empenhos, através desse template que a gente conseguiu desenvolver através do texto mágico do Canva. Ali está o meu coordenador, Joelcio, que coordena a educação orçamentária lá do setor financeiro da SEAD. Ele é excelente no uso da inteligência artificial, ele procura, e nós dois juntos ali conseguimos montar um esquema que otimizasse, que agilizasse o nosso trabalho. Então, através da inteligência artificial,
nós montamos um template que o tempo que eu demorava 2 semanas para fazer um trabalho, agora em 15 minutos eu efetivo ele, e mais o trabalho das outras colegas que demoraria mais 2 semanas. Então, em quase um mês, em 15 minutos faz o trabalho. E é mais ou menos isso, nosso trabalho não tem um vínculo pedagógico, mas como eu já passei para vocês, nós chegamos até o aluno através de efetivação dos pagamentos, de mobiliários, livros, merenda, nesse caso das APAES, efetivar o pagamento das APAES, as melhorias das APAES. Então, o nosso trabalho ele não tem um vínculo pedagógico, não sei se tem, a gente até acha que tem menos valor, né? Mas era mais ou menos isso. Não sei se deu para ficar claro. Se alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta. Muito claro para mim, Silvia, que legal, né? Agora você cumpriu a meta rápido, agora você deve dobrar a meta. Essa é a questão de globalização. Cumpriu a meta, agora você dobra a meta, né? Uhum. Mas que legal, não, olha só, né? 2 semanas em 15 minutos, é o sonho de todo trabalhador, olha só, né? Agora... Mas sempre a gente tem demanda para fazer muitas outras coisas, né? Mas que legal, que objetivo concluído com sucesso. Eu fiquei maravilhado com esse resultado, quando você me anteviu já os resultados, né? Nossa, fiquei surpreso, muito surpreso positivamente. E realmente, vocês não têm que menorizar de forma alguma o quão é aplicável, o quão o resultado foi maravilhoso. Tem, maravilhoso, estupendo, um resultado além do normal, além da curva. Nossa, muito show. Tem alguns colegas aí do setor pedagógico que a gente reclama é o seguinte, quando chega no financeiro, já está vencendo as coisas, então é para aquele momento. Às vezes a gente acompanha o protocolo, ele fica parado em determinado setor, quando ele chega no financeiro, o responsável por aquilo já está perguntando para nós, quando que vai para pagamento? Só que tem vários trâmites que tem que seguir a legislação para fazer. Então, isso foi excelente porque otimizou, agilizou. E a gente está vendo algumas outras coisas para que possa agilizar esses pagamentos, que nós temos pagamentos mensais, pagamentos trimestrais, pagamento semestral. Então, foi ótimo. Que legal. Funcional que rico, né? mesmo. Que rica a nossa turma, heterogênea, com tantas pessoas em tantas pastas, professores de sala de aula espalhados pelo nosso Paraná. Quão legal, nossa, é muito legal estar aqui presidindo esses nossos encontros, né? Nossa, é muito legal, vocês são show de bola. Agora vamos para nossos próximos colegas, os últimos da vez. Simone. Boa noite a todos. Eu vou começar do fim, e não do começo. Eu vou apresentar o trabalho para depois explicar sobre ele, tá? Eu não sei se vai sair, tomara que saia o som. Para sair o som, eu tenho que desligar o meu microfone, né, Papa? Vamos ver se vocês conseguem. Olá! Eu sou a Maria e vim te convidar para participar do concurso Agrinho de Programação. Esse ano serão 4 categorias concorrendo a prêmios. Converse com seu professor de programação ou pensamento computacional. Vocês conseguiram ouvir? Sim, ficou muito legal, né? Então, deixa eu agora apresentar a outra parte. Ai. Pronto. Então, é assim, pessoal. Eu trabalho no núcleo de educação. Eu sou técnica de 2 demandas. Uma delas é programação e robótica. Programação em geral. E, como eu preciso fazer com que todos os alunos participem, porque é um direito deles estarem participando, né? Querendo ou não,
Eles precisam participar. O que é que eu fiz? Esse é o meu que está aparecendo ali, eu acho que está no lugar errado, né? Deixa eu colocar lá no final. Pronto. O que eu fiz? Eu elaborei esse vídeo, eu usei 1001 coisa, além do texto mágico, para produzir esse texto que a menininha falou. Eu usei um aplicativo de celular para fazer esse meu avatar. Eu usei, eu acho que é Vidinox, para fazer essa fala, para fazer esse avatar falar. E eu usei o vídeo do Canva. E aquele fundo também é do Canva, aquele vídeo que a gente aprendeu numa das últimas aulas, aquelas cenas, né? Também do Canva. E eu disparei esse vídeo, e por coincidência eu falei, combinei com a pedagoga, eu gostaria que esse vídeo fosse passado e colocado nos grupos de todos os estudantes. E eu fui visitar uma escola, na qual eu fiz essa implementação, claro que o vídeo não ficou só nessa escola, foram para todas. E essa escola é aqui central, ela é uma das maiores que a gente tem aqui no nosso núcleo, e eu repassei nas salas que eu consegui passar, porque eu achei que eu ficaria 10 minutos em cada sala, e foi muito mais, principalmente sextos e sétimos anos, que eles são muito curiosos e querem participar e querem ganhar, querem, né, estar participando. O que aconteceu? Eu passei o vídeo de novo. Eles falaram, é aquele vídeo que a gente viu. Então, realmente, o que eu mandei para as pedagogas, eles viram, a maioria deles já tinham visto o videozinho, e eu achei interessante que foi uma maneira de brincar, né, brincando, que eu repassei o que eu gostaria para eles, para todas as turmas. Claro, não consegui passar em todas as turmas, que essa escola que eu fui é muito grande, mas vou continuar nas outras turmas e em outras escolas também. Eu acho que eu também não estou no lugar certo ali de novo, né, para mostrar. Não vou me demorar muito, porque tem a Solange ainda e já passou do nosso horário. Aí são uma turminha de 6º ano. Essa turminha aqui eu fiquei mais de meia hora nela. Porque eles são muito curiosos, eles queriam saber um pouco de tudo do concurso agrícola. E é isso, foi isso a minha implementação. Ficou show de bola, Simone. Muito legal. O dinamismo, a questão dos detalhes, né? Pensando no fundo, pensando no áudio, pensando na sincronia, pensando em tudo. Abrangência, o quanto chegou no estudante, quanto isso é interessante para estimulá-los a participar desses projetos, né? Como o agrinho é importante. Olha, não tem que falar. Maravilhoso, estupendo. Então, vamos para o nosso último trabalho, né? Agora é a vez da Solange, para fechar com chave de ouro. Boa noite a todos e todas. Se a Simone puder parar de compartilhar a tela. Tentar abrir aqui só um pouquinho aqui, que a internet não tá tão boa. Só um pouquinho ele tá tentando, tá? Bem, eu já vou adiantando um pouco enquanto eu não consigo aqui abrir. Não sei se é minha internet que tá ruim, enfim. Que eu sou do setor de estrutura do núcleo, tá? Trabalho junto com o Eduardo, com a Graci e com a Luciane, e a nossa principal dificuldade foi, de fato, pensar em alguma coisa que a gente pudesse fazer com a ferramenta, levando em consideração que o nosso trabalho é muito teórico, né? Nós tratamos direto com secretarias municipais, com diretores, né, com pedagogos, né, com secretários. Então, isso foi bem difícil, assim, né? Eu escolhi um tema que dentro da minha demanda é um tema que acaba gerando bastante transtorno para a gente, que é o fato do entendimento que as próprias prefeituras têm do como deve ser um CMEI,
Tá. Olha, ele não foi. Deixa eu ver se eu consigo alguma outra coisa aqui. Deixa eu dar um... É que se eu atualizar eu vou cair, provavelmente. Mas ele não foi, não sei se o professor quer compartilhar ali para mim, porque ele não... Ele simplesmente disse que está iniciando a apresentação e não vai. Provavelmente porque eu estou usando o Safari dele, tem alguma incompatibilidade, existem esses problemas. Né? Mas eu queria mostrar o material, não queria mostrar aquele resuminho lá, que eu acho que o material é mais interessante. Não sei se dá para ser. Mas enfim, né? Continuando. A maior parte do meu trabalho hoje é com as prefeituras municipais. Então, a gente enfrenta muita dificuldade com falta de estrutura mesmo das instituições, né? Então, as instituições elas não estão preparadas, por exemplo, no CMEI para receber um bebê, tá? Então, sem esse preparo, a gente não tem como renovar os atos legais. Então, portanto, essa criança não vai ter um histórico válido para seguir sua vida escolar ali no ensino fundamental, anos iniciais. Então, há uma bastante dificuldade com isso. E a minha ideia foi mostrar para as secretarias municipais, ou, enfim, né, centros de educação infantil, o que seria um lactário, um solário, né, um local adequado ali para um bebê ali dentro de um CMEI. Enfrentei bastante dificuldade com a IA. A IA ela é bem limitada, então, a princípio, o que eu usei ali? Eu pedi resumos da deliberação 0214 do Conselho Estadual de Educação, que determina as regras ali do que né, deve ter esses espaços. Isso foi bem legal, a IA fez um resumo bem bacana. Eu fiz espaço por espaço, não da deliberação inteira. Segundo ponto, eu tentei criar imagens desses espaços. Então, o que seria um solário? O que seria um lactário? Foi muito difícil, tá? Então, eu tive que usar outros artifícios, assim. Por exemplo, um lactário, eu não entendi o que é um lactário, aí, né? Então, é um local para preparar mamadeiras de uma escola. Então, eu fui tentando com vários prompts ali até conseguir a imagem. E para deixar um pouco mais colorido, um pouco mais interativo, né, já que a gente estava trabalhando com IA, eu fiz um videozinho também, então usei esse recurso de transformar o texto em áudio, né, e ali eu coloquei um ursinho ali explicando, né, sobre esses espaços, sobre a importância dos espaços, um vídeo bem curto. O professor não conseguiu compartilhar também? Pablo, não conseguiu? Eu posso compartilhar aqui. Vocês querem compartilhar o seu material aí? Eu queria um material, só que ele tá travadinho aqui para mim. Ele dá iniciando a apresentação e se eu provavelmente atualizar ele vai aqui me o derrubar. seu relato. O seu relato eu consigo, então eu vou compartilhar. Aí uma outra dificuldade também, né, que a gente está trabalhando com municípios, né, que tem, como eu falei, problema de infraestrutura, municípios muito carentes, enfim, e o que a gente tem ali são espaços, né, que a IA criou, assim, espaços, assim, dignos de escolas internacionais, assim, né, mas a ideia era só para ser ilustrativo, né, a ideia é compartilhar não só com secretarias municipais, mas, por exemplo, pessoas que querem abrir centros de educação infantil, que às vezes acha que é abrir uma sala em casa, encher de criança e ser cuidador de criança, isso não existe. Cuidador de criança tem 2 crianças, é um centro de educação infantil já. Então, que espaços, né, a gente teria que ter para, por exemplo, fazer uma escola dessa ser legalizada, uma escola dessa ser autorizada, né? Então, toda essa ideia foi pensando nisso. Eu compartilhei com 2 secretarias municipais, né, de 2 municípios diferentes, e os técnicos que trabalham fazendo os processos que analisaram,
né, fizeram ali o comentário sobre o que acharam do material, se acharam o material interessante e tal. Lembrando que ele não é só imagem, né? Ele é bem lúdico, mas ele traz um conteúdo da deliberação 0214. Acho que é basicamente isso. Parabéns, Solange, muito boa. Obrigada. Sua ideia, sua aplicação, sabe? Realmente fazer isso daí não é fácil, requer muito trabalho, muitos detalhes, aplicação maravilhosa, ficou dinâmica, criativa, parabéns, bem legal. Obrigada. Caros colegas, então vou avançando para o final, né? Muito boas apresentações de vocês, maravilhosas, tá? Vocês foram muito dinâmicos, muito coerentes, pegaram e fizeram concisas apresentações. Nós sabíamos que era um pouco de desafio conseguir cumprir dentro do horário, visto que tinham muitas apresentações, né? Então, nessa 1h40 ficaria difícil. Então, eu já imaginava isso, tá? Vamos para a fase final. Bom, e a turma de vocês, até que geralmente eu não passo do tempo, mas as outras turmas, elas demoram mais, até as 12h30, e chega em 1h40, 1h45. Então aqui para concluir, nossa maratona chega ao fim, os episódios que vimos juntos, o desejo por novas temporadas continua. Sua participação no GE foi ativa, com sucesso. Com sua experiência e engajamento, você ajudou a construir um aprendizado mais significativo para todos, né? Estudantes, demandas, criando conexões e ampliando os horizontes da educação. E a todos nós também. O que vem por aí? Então, agora o que tem no segundo trimestre. Eu mandei lá no grupo do WhatsApp hoje a chamada do segundo trimestre de IA. Então, aí, Red Estúdio de Criação, o Canva com a produção gráfica de revista digital, o Copilot como geração de textos e imagens, não sei se algum de vocês conhece, mas é muito bem referenciado, é uma excelente ferramenta na questão de geração de imagens. E o Dreyamina, que é a geração de imagens e vídeos curtos, mais que o Canva, mas ainda são vídeos de 15 segundos, 20 segundos. Ok, dê uma olhada nessas plataformas, vejam as quais interessam. Essa é a nossa meta para o segundo trimestre, ok? Aí, a questão para o convite para o 4º Congresso de Formadores de Ação. Vocês tiveram muitas implementações muito legais neste ano. E se vocês têm implementações do ano passado, do segundo e terceiro trimestre, está aí a oportunidade. A inscrição fecha dia 1º de junho. Então, aí nós temos as modalidades: Feira de Inovação e Protagonismo Estudantil, Mesa Redonda e Relato Oral. Está ali o link disponível para vocês poderem fazer. E qualquer dúvida, nos procurem, tá bom? E aí, 10º episódio concluído com sucesso. Vamos registrar essa etapa com um print. Alguma pergunta que vocês deixam? Não? Vou dar o print, tá? E fazer minha mensagem final, aí liberá-los, assim. Foi um prazer estar com vocês, gente, nesses 9 encontros que tivemos aí, tá? Vocês são uma turma maravilhosa, excelentes pessoas, excelentes profissionais da educação, que vieram só brilhantar nosso grupo de estudos. Vocês são muito coerentes, muito concisos, muito responsáveis nas participações. Parabéns, continuem assim. Olha, os profissionais da educação, cada vez mais a gente fica maravilhado quão a rede tem excelentes profissionais e eu vou os conhecendo, tá? A rede, às vezes, não sabe o quão vocês são maravilhosos, sabe? Cada um de vocês, o quão vocês merecem todo o valor que lhes é dado e mais, e mais, e mais. Vocês são maravilhosos. A educação só tende a crescer mais com pessoas como vocês, tá? Vou dar o print. Forte abraço, meus queridos. O que vocês precisarem, podem contar comigo, tá bom? Abraço, tudo de bom, sucesso para quem não mais ouvir. Tchau, tchau, tudo de bom, gente.